O governo federal promete ampliar a base aliada e a relação com o Congresso. Luciana Verdolim. De avançar no controle dos gastos. O pacote de cortes do fim do ano foi motivo de muitas críticas, seja do Congresso, seja do mercado. Agora o desafio é avançar. A oposição não poupa críticas e cobra ações mais duras da administração federal. Avançar na discussão, por exemplo, da reforma administrativa. Uma briga antiga que nenhum presidente conseguiu ainda equacionar. O deputado Alex Manente diz que não dá mais para esperar. O ano de 2025 é um ano de muitas necessidades, especialmente na redução dos custos da administração pública, onde nós defendemos uma reforma administrativa para enxugarmos a máquina pública brasileira e fazermos com que o dinheiro para o investimento possa gerar desenvolvimento econômico para o nosso país. Vamos cobrar do governo federal a sua responsabilidade e continuar cumprindo o papel no Congresso Nacional de ter responsabilidade fiscal, ajuste fiscal, serviço público e investimento onde o país precisa, que é para a população. Fato importante que merece ser lembrado no ano passado foi a aprovação da reforma tributária. Mas como ainda vai entrar em vigor, há temores e dúvidas com relação à possibilidade de aumento, mesmo que temporário, da carga tributária. Para o deputado petista Carlos Zaratini, o momento agora é de já começar a pensar na segunda fase. A primeira foi a reforma do imposto sobre o consumo. Nós queremos também aprovar a reforma do imposto de renda, que é uma decisão importantíssima do presidente Lula. Vamos isentar de imposto quem ganha até R$5.000 e vamos passar a cobrar aqueles que ganham lucros e dividendos acima de R$50.000 por mês. Então, isso vai ser uma outra revolução na tributação no Brasil. Nós vamos continuar crescendo, o país vai continuar se desenvolvendo, né? Apesar de todos aqueles que torcem contra, é evidente que o país está no rumo certo. Para garantir mais tranquilidade no Congresso Nacional, agora em 2025, a promessa do governo é de ampliar a base aliada. O presidente tem cobrado dos ministros mais boa vontade para com deputados e senadores. Mas há muita reclamação de que o próprio Lula também não tem recebido os parlamentares. O deputado Paulinho da Força tem feito críticas duras a essa falta de diálogo. Espero que o governo possa mudar, possa ter diálogo com o Congresso, diálogo com o Supremo, mudar esse comportamento e aí sim fazer um governo para todo mundo, não só um governo do PT ou dos seus aliados, um governo que possa realmente cuidar do Brasil. É isso que a gente espera para 2025, né? Que o governo possa mudar esse comportamento, falar mais, conversar mais, né? Sair de dentro da sua gaiolinha ali dos palácios e conversar com o Congresso. A promessa de conversar mais deve ser seguida agora em 2025 por algumas mudanças também na equipe de governo. Até por conta das eleições para as presidências da Câmara e Senado. As mudanças nas duas casas pressupõem uma reorganização de forças lá dentro do Congresso Nacional. E, consequentemente, uma maior pressão dos aliados para que eles participem efetivamente aqui do governo federal. O governo, por sua vez, trabalha para que essa participação signifique, na prática, votos lá no Congresso, o que nem sempre acontece. De Brasília, Luciana Verdolim. Eu já quero jogar esse tema aqui para análise. Fábio Piperno, o governo fala em ampliação da base aliada. A ampliação da base aliada pode significar entrega de mais cargos para partidos do Centrão, por exemplo? Mas eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. A questão é quem é que vai ser desalojado, né? Claro que a gente tem aí alguns ministros que parecem estar na mira há muito tempo. E a estratégia do governo certamente vai ser tentar agradar mais, adoçar mais a boca do Centrão, sempre tão faminta, né? O caminho vai ser esse, indiscutivelmente. Agora, Gustavo Segré, você acredita que alimentar essa boca sempre faminta pode resolver as questões relacionadas à articulação, as pautas que são necessárias para o governo? Porque o que a gente percebe é que, embora o governo já tenha alimentado algumas vezes essa barriguinha aí que nunca fica cheia, há sempre necessidade de mais. Mais articulação, mais diálogo, mais cargos. O governo entrou num jogo perigoso,
que o parlamento gostou de jogar, aceitou jogar e aperfeiçoou. Então, não é apenas um cargo, é apenas cargo, eventualmente recursos e o que vem com o cargo. O governo está com uma manta curta. Se ele tampa a cabeça, os pés ficam descobertos. Se ele tampa os pés, a cabeça fica descoberta. Porque ele pode, sim, ceder alguns cargos para a maior parte da base aliada. Lembrando que até agora a base aliada nunca foi estruturada, Evandro, sempre foi com alguns parlamentares. Não foi coesa, não foi um acordo com determinado partido. Temos partidos que pertencem à base aliada em alguns ministérios e que alguns dos parlamentares votam contra em algumas das pautas. Mas o problema maior, na minha opinião, está em quem vai sair. Esses desalojados que o Piperno com muita clareza explicou, e podem ser do PT. E aí ele vai querer comprar uma briga com seu próprio partido. É uma situação complexa, mas vai precisar de ampliação da base aliada. Os projetos que tem para 2025 não vão funcionar. Lembrando que hoje é o primeiro dia da conta regressiva. Hoje o governo começou a sua segunda parte de gestão e já voltando mais para a conta regressiva, né? Faltando menos dias do que gestão já teve. Então, é uma situação que eu espero. A única condição que me parece que o governo deverá respeitar é não ampliar mais ministérios. Oremos. Ô Piperno, você acredita nessa questão da composição, ou seja, que mesmo sendo base aliada, ela não seria tão aliada assim? Eu acho que a gente imaginar um apoio orgânico de outras legendas, Evandro, é acreditar em utopias. Eu acho que o governo nem mira isso. Eu acho que o governo busca solidificar uma série de apoios individuais que ele tem dentro de vários partidos. E dá tempo de fazer isso ainda? Eu acho que dá. Mas veja, você pega, por exemplo, a gente até discutiu isso no final do ano. Quando se votou agora em dezembro o ajuste fiscal, o pessoal, por exemplo, não deu nenhum voto. Pois é. Agora, a turma do Centrão, sejamos justos, União Brasil, PP, né, o PSD, esses partidos acabaram dando mais de metade dos seus votos em favor do governo. Então, certamente, é isso que o governo vai buscar solidificar. Até porque veja, os apoios e as oposições dentro de cada partido, Evandro, eu acho que eles não vão mais mexer muito. Quem foi oposição, por exemplo, no União Brasil, vai continuar sendo. Quem foi situação, dependendo do nível de agrado, também continuará. Agora, o desafio do governo é consolidar essas áreas de apoio que ele conquistou dentro desses outros partidos. Mas aí eu lanço uma pergunta para vocês dois, né? O fator eleições de 2026 pode alterar ou dificultar essa possibilidade de diálogo? Porque muitos partidos que hoje, ou pessoas integrantes de partidos que hoje estariam nessa base aliada mais frágil, digamos, que são aqueles integrantes do Centrão que em determinados momentos e nas pautas econômicas apoiam o governo, mas nas pautas de costume acabam se distanciando. Com a aproximação das eleições, não seria natural que essas pessoas também se afastassem mais do governo e não se aproximassem? Ou seja, isso não dificultaria essa articulação, já que muitos desses vão se aproximar de figuras mais relacionadas ao espectro político da direita que iriam ou que vão concorrer às eleições em 2026, Gustavo Segré? Na minha opinião, dependerá de dois fatores. Primeiro, o desenvolvimento da economia. Se a economia continuar nesse processo de deterioração do déficit fiscal, com números que não fecham. Mas retomando a conversa que a gente estava tendo sobre a articulação do governo federal nesse ano que está entrando, Gustavo Segré estava mencionando dois fatores que podem dificultar essa situação quando questionei sobre o fator eleições de 2026 para possíveis apoios ou afastamentos. Segré, retome o que você estava dizendo. Claro. A primeira para mim vai ser a questão econômica, a saúde econômica do país. Nós temos hoje déficit nas estatais muito importantes, maiores dos últimos muitos anos. Temos um déficit fiscal que inclusive está ratificado na possibilidade de novo déficit para esse ano 2025. A LDO permite um déficit de novo de 0,25 sobre o PIB, quando em teoria o arcabouço fiscal, 2 anos atrás, nos vendeu que esse ano 2025 teríamos um superávit de 0,5, o que não deve acontecer.
Em relação às questões das eleições, me parece que ainda falta muito, Evandro. Não me parece que nenhum dos partidos tenha, primeiro, definido o candidato, se vai ter candidato próprio ou não. Isso vai ser parte de uma negociação que pode levar mais tempo. E essas alianças, apoiando ou não a determinado candidato que possa surgir do próprio governo, e ainda falta resolver se vai ser o presidente Lula, se vai ser alguma outra pessoa no seu lugar, pode alterar a regra do jogo. Mas para mim a preponderância vai ser a economia. Se o governo não conseguir resolver a questão fiscal, na minha humilde opinião, muitos partidos da base aliada vão cair fora dessa base. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. E você, Piperno, pensa que a questão fiscal é o que pode afastar ou tem um fator eleição também aí nesse meio? O fator eleição, ele vai ser... Veja, o fator eleição, ele vai na carona do fator economia. Tá? Se a economia continuar em ritmo aí de expansão forte, como foi em 2024, dificilmente alguns partidos se afastarão do governo. Se a economia, por algum outro fator, acabar, enfim, degringolando, os partidos naturalmente, eles vão acabar se afastando. Mas quando a gente fala em partidos, a gente está falando, veja, muitas vezes em blocos dentro dos partidos, porque eu não acredito que um partido como o PSD, por exemplo, ou até mesmo o MDB, que tem gente, eu estou citando dois com vários ministérios, eles acabem abraçando o governo de porteira fechada. Mesmo que a economia vá bem e tal, não, principalmente no caso do PSD, né? Não é muito do perfil desse partido abraçar qualquer que seja o candidato, porque, veja, o PSD do sul do país, ele é muito diferente, por exemplo, do PSD do Rio de Janeiro. Eduardo Paes é aliado do presidente Lula, mas o prefeito eleito lá de Curitiba, não. Quer dizer, o Otto Alencar na Bahia é aliado do presidente Lula, mas aqui em São Paulo, Kassab faz parte do governo Tarcísio. Então, esse tipo de aliança, ela é muito difícil de ser construída. Por isso que eu acho que qualquer que seja o candidato do governo, e imagino que seja o presidente Lula, ele provavelmente terá blocos, terá fatias importantes dentro desses partidos, mas jamais o partido de porteira fechada.